dizer, é muito impressionante, né? Pensar que a NASA consegue soltar um satélite num certo ângulo que vai entrar no campo gravitacional de um planeta, de outro, e vai conseguir fazer uma nave espacial visitar Júpiter, Saturno, Urano e finalmente passar por Netuno 12 anos depois. Eu acho isso impressionante, né? Porque isso é um cálculo complexo da nave espacial no campo gravitacional dos outros planetas e ela tem que conseguir calcular a órbita de todos os planetas da nave espacial ao longo desses anos todos para que isso dê certo. Então, o que eu queria mostrar para vocês é que essa questão de um problema de muitos corpos e as soluções aproximadas para esses problemas, elas não são tarefas apenas da mecânica quântica, você tem na mecânica clássica uma série de problemas importantes relacionados com isso. Agora eu vou voltar para a nossa mecânica quântica. Nós temos aqui o nosso problema do átomo de hélio. É esse problema que a gente vai querer resolver hoje. Aqui está a newtoniana do átomo de hélio, eu vou repetir, já colocamos ela anteriormente. Nós estamos aqui em unidades atômicas, e é o que nós vamos usar até o final desse curso. Aqui é a energia cinética do primeiro elétron, a interação colombiana do primeiro elétron com o núcleo, energia cinética do segundo elétron, interação colombiana do segundo elétron com o núcleo e interação colombiana entre os elétrons. O que nós vamos fazer aqui hoje, ao longo dessa semana? Nós vamos trabalhar com métodos de aproximação para obter uma função de onda não exata, mas aproximada desses dois elétrons com essa newtoniana. Então eu vou ter uma solução de energia, que vai ser uma solução de energia aproximada, uma função de onda aproximada dos dois elétrons. E nós vamos trabalhar com três tipos de aproximações. Primeiro, nós vamos desprezar 1 sobre R12. Depois, nós vamos utilizar a teoria de perturbação. Depois nós vamos utilizar o método variacional. Ou seja, nós vamos estar aqui fazendo três tipos de aproximação diferentes. E com isso nós vamos obter energias diferentes. Essas teorias de aproximação, a teoria da perturbação e o método variacional, são os métodos de aproximação utilizados em mecânica quântica. Quando nós trabalhamos com molécula, com muitos elétrons, com muitos núcleos, por exemplo, o problema de uma molécula absorvida na superfície, tentar entender a espectroscopia dessa molécula, ou um problema eventualmente até de cinética, nós vamos estar utilizando uma dessas duas aproximações. E normalmente mais o método variacional. Então nós temos aí um caminho a percorrer para conseguir entender como é que nós vamos extrair soluções aproximadas de hamiltonianas mais complexas. Mas para entender isso, nós vamos dissecar esses métodos no caso mais simples, que é no caso do átomo de hélio. Então, agora, como é que a gente vai saber se nós estamos no bom caminho? Nós vamos olhar a energia aproximada obtida nesse caso e comparar com a energia experimental. Eu sei que a energia experimental, né, é igual a menos 79,02 eletronvolts. Como é que eu sei que a energia experimental é menos 79,02 eletronvolts? Porque eu posso pegar o átomo de hélio, jogar fóton em cima dele, e esses fótons vão sendo absorvidos, eu posso mudar a energia do fóton e ver se está saindo elétron do outro lado,
de tal maneira que eu consigo mandar fótons sem perceber que estão saindo elétrons desse átomo de hélio, até a hora que eu mando fótons e começa a sair elétrons desse átomo de hélio. Ou seja, até a hora que ele começa a ionizar. E aí eu obtenho energia do potencial de ionização. O que vai sobrar? Vai sobrar um átomo de hidrogênio com carga Z igual a 2, um átomo hidrogenoide. E aí nós temos a solução exata para esse problema. Significa que se eu somar o potencial de ionização medido experimentalmente para o átomo de hélio com a energia que nós podemos calcular para um átomo hidrogenoide com carga Z igual a 2, nós podemos tirar essa energia experimental. Então nós vamos estar fazendo um método de aproximação que, quanto melhor ele for, mais próxima da energia experimental nós vamos ter. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos passar agora um tempinho fazendo isso, fazendo essas 3 aproximações e vendo que energia aproximada nós vamos obter. Então, a primeira aproximação vai ser não considerar o termo 1 sobre R12. Aqui vai ser a hamiltoniana. A hamiltoniana vai ser igual a somente esses 2 termos. Chamar isso aqui de H1, chamar isso aqui de H2. Então, a hamiltoniana vai ser igual a H1 mais H2. Essa função essa hamiltoniana tem solução exata, porque se a hamiltoniana é a soma, a função de onda do estado 1s2, vamos pegar o estado fundamental, vai ser o produto das soluções de cada uma dessas hamiltonianas, que é um átomo hidrogenoide. Portanto, ela vai ser a função de onda 1s do orbital R1 e a função de onda 1s do elétron 2. E a gente já calculou a função de onda 1s do elétron 1. É a raiz de z ao cubo sobre π, eu estou em unidades atômicas, é elevado a menos z R1, essa função de onda do primeiro elétron, e a função de onda do segundo elétron é igual a mesma coisa, só que agora eu vou ter E elevado a menos z R2. Em outros termos, essas são soluções dos átomos hidrogenosos que a gente conseguiu. Quer dizer, quando a gente pesar a interação colombiana entre os elétrons, a gente tem uma hamiltoniana aproximada, e essa hamiltoniana aproximada tem solução exata. Mas essa solução exata é aproximada, porque ela é aproximada para a hamiltoniana completa, porque eu desprezei a interação colombiana entre os elétrons. Muito bem. Aqui vai ser energia. A energia vai ser igual à soma das energias de cada uma dessas hamiltonianas. A gente já fez isso, dava menos Z sobre N1 ao quadrado tem um chute aqui, deixa eu só um instantinho que eu vou voltar, saiu aqui sobre o N1 ao quadrado menos Z sobre N2 ao quadrado. Mas o estado é o estado 1s2, não é verdade? Então, N1 e N2 é igual a zero, então vai ser igual a menos 2Z em unidades atômicas, que é menos 4 unidades atômicas. A unidade atômica é 27,21 hartz, elétron-volts, perdão. Então, isso vai me dar um valor de menos 108,84 elétron-volts. Então, nós temos aqui este valor. A energia do estado fundamental do átomo de hidrogênio quando nós desprezamos a interação colombiana entre os elétrons, que está bem distante do valor experimental.
essa é uma aproximação pobre. Nós podemos fazer melhor que isso. Ela conduz, inclusive, um potencial de ionização completamente discrepante, quase duas vezes maior que o potencial experimental. Então, vamos desprezar essa aproximação. Ela não é legal. Eu não posso desprezar a interação coulombiana entre os elétrons, o que parece mais ou menos óbvio. De qualquer maneira, já conseguimos um primeiro resultado. O resultado dessa primeira aproximação, que é desprezar a interação coulombiana entre os elétrons. Vamos agora entrar no segundo método de aproximação, que chama-se teoria de perturbação. Como é que funciona? Se eu tiver uma hamiltoniana, que vai ser um acerto H0, que eu sei resolver, mais um termo adicional que eu não sei resolver, por exemplo, no caso anterior, nós tínhamos a hamiltoniana como sendo H1 mais H2, que eu sabia resolver, mais 1 sobre R12. Que quando eu colocava isso na hamiltoniana, eu não conseguia resolver o problema. Então, nesse caso, a gente chama de perturbação exatamente esse termo adicional. Portanto, quando eu tenho um problema de hamiltoniana, que eu tenho uma parte que eu sei resolver e uma parte que eu não sei resolver, eu uso o que a gente chama de teoria de perturbação, a função de onda, digamos, de muitos elétrons, para um determinado estado, vai ser um termo de ordem zero, da parte que eu sei resolver, aqui, no caso do átomo de hélio, seria essa parte, mais lambda, correção de primeira ordem, mais lambda 2, correção de segunda ordem, e assim por diante. E a energia vai ser igual à energia da parte que eu sei resolver, que no caso do átomo de hélio é essa parte, acabamos de fazer isso, desprezamos isso e conseguimos resolver, obter a função de onda dessa parte, mais um termo de primeira ordem, de correção de primeira ordem desse estado fundamental, mais uma correção de segunda ordem, etc. E em primeira ordem, a correção de energia de primeira ordem é dada por um determinado estado N como sendo Cn, ou seja, a função de onda de ordem zero, que a gente sabe calcular, vezes a hamiltoniana de perturbação e, de novo, a função de onda de ordem zero. Então, a energia total, né, corrigida em primeira ordem, vai ser igual a E0, a parte que a gente sabe resolver, mais a correção em primeira ordem. Vamos resolver fazer isso para o átomo de hélio e ver que bicho que dá. Então, para o átomo de hélio, nós vamos considerar a hamiltoniana como sendo descrito H0 mais H1. H0 vai ser igual àquela parte que a gente já viu. Aqui mais H1, para ficar claro para a gente como é que eu estou fazendo. H0 vai ser esse H0 e H1 vai ser igual à interação coulombiana entre os elétrons. Nós já vimos que é zero, nós acabamos de calcular, é a energia que nós vamos obter desprezando a interação coulombiana. Em unidades atômicas vai ser isso. Portanto, a energia corrigida em primeira ordem vai ser E0 mais a correção de primeira ordem. Vai ser igual a função de onda em ordem zero H1 e a função de onda de ordem zero.
Ou seja, a energia vai ser a energia de ordem zero mais a correção de primeira ordem que está colocada aqui. Onde H1 é a perturbação. A energia vai ser energia de ordem zero mais a correção em primeira ordem dessa perturbação. Quem vai ser a função de onda no S2 de R1, R2 em ordem zero vai ser aquela que a gente já viu. Né? A função de onda do orbital hidrogenoide ok. Então a gente vai ter que pegar agora e colocar esta função de onda aqui dentro e calcular a correção de primeira ordem. Lembrando que o elemento de volume em coordenadas esféricas é R2 dr, sendo de θ dθ dφ. É uma continha complicada, vamos fazer isso. Quero pelo menos montar essa equação para a gente calcular. Ok, vamos lá então. Vou até pegar uma outra cor de caneta para ficar diferente aqui. Quem vai ser psi no sobre R12? Psi vai ser integral de R1 ao quadrado de R1. Integral R2 ao quadrado de R2 Z ao cubo sobre π, vou botar aqui na frente. Só que nós vamos ter... Vamos com calma, vamos continuar. Integral em D no H1, vou chamar isso aqui do ângulo seno de θ dθ1. Integral de seno de θ2 dθ2, aqui entre 0 e π. Integral em dφ1 de 0 a 2π. Integral de 0 de dφ2 vezes essa função ao quadrado, porque ela está aqui do lado esquerdo e do lado direito. Então, vezes z ao cubo sobre π ao quadrado e e elevado a menos 2z R1 mais R2. Isso aqui é uma integral, eu não vou só queria mostrar para vocês como monta para ela, não é nada do outro mundo, esotericamente uma coisa do outro mundo, e o resultado dessa integral é 8z, é 5z sobre 8. Ok. Então, quem vai ser a energia corrigida em primeira ordem? Em teoria de perturbação em primeira ordem. Vai ser E0 menos 4 mais 5 vezes z, que é igual a 2 sobre 8, mais 5 vezes 2 sobre 8. Isso vai ser igual a 2,75 unidades atômicas. Que multiplicado por eletronvolts vai dar, quer dizer, que multiplicado por 27,21, para ter em eletronvolts, vai me dar menos 74,83 eletronvolts. Quer dizer, então avançamos, né? Só para lembrar, agora de novo em vermelho, só para lembrar, a gente, quando nós desprezamos R12, nós obtivemos uma energia, né, que a gente chamou de E0, que vai ser menos 4 unidades atômicas, que corresponde a menos 108,84 eletronvolts. A energia experimental é igual a
menos 79,02 elétronvolts. Quer dizer, quando nós consideramos teoria de perturbação, nós fizemos uma correção em primeira ordem que nos levou a menos 74,8 elétronvolts, muito mais próximo da energia experimental. Então, avançamos. Legal. Foi interessante usar a teoria de perturbação. Agora nós vamos aprender um outro método de aproximação que chama-se método variacional, que nós utilizamos muito em química quântica. O método variacional a gente usa muito mesmo, talvez certamente o método que nós utilizamos mais. Então, método variacional. Como é que funciona o método variacional? Digamos que eu tenho uma solução aproximada de R1, sei lá, um problema de muitos elétrons. E essa função aproximada, ela depende de parâmetros, né? Por exemplo, de alfa 1, alfa m parâmetros. Podemos, por exemplo, só para citar o exemplo, no caso do átomo de hidrogênio, eu vou botar a função de onda, no átomo de hélio, eu vou colocar a função de onda do átomo de hélio como sendo o produto de duas funções aproximadas onde, em vez de colocar uma carga Z para o núcleo, eu vou colocar uma carga Z blindada. Então eu vou colocar a função de onda aproximada, em vez de colocar Z, eu vou colocar um parâmetro alfa. Seria alfa ao cubo sobre π, a 1 meio, em vez de Z ao cubo, é elevado a menos alfa R1. E a mesma coisa para o segundo elétron, alfa ao cubo sobre π a 1 meio, é elevado a menos alfa R2. Ou seja, em vez de eu fazer a solução do átomo de hidrogênio e colocar Z, eu coloco um certo parâmetro alfa. E isso vai dar conta de um elétron, do efeito da blindagem do núcleo por um dos dois elétrons, do ponto de vista daquele elétron que está vendo o núcleo blindado. Então, você pode fazer uma função de onda aproximada para um átomo de muitos elétrons, colocando um conjunto de parâmetros variacionais. E como é que funciona o método variacional? Se eu pegar o valor médio da energia dessa função de onda aproximada, que depende desses parâmetros alfa, o que eu vou ter? Eu vou ter que vai ser igual a psi aproximado, H psi aproximado. Estou usando agora a notação de Dirac, dividido por psi. Esse é o valor médio da energia. E aí, como é que eu vou obter o conjunto de parâmetros alfa? Eu vou tomar o mínimo da energia com relação a cada um desses parâmetros. Vou minimizar a energia com relação a esses parâmetros. A gente pode mostrar que, uma vez feito isso, em determinados parâmetros que minimizam a energia, essa energia aproximada vai ser maior ou igual ao valor exato. Só é igual quando a função de onda for exata. Então, isso significa, um resumo disso tudo, que eu pego uma função de onda aproximada, escrita como função de um conjunto de parâmetros. Tomo o valor médio da energia, tem que fazer o cálculo de todas essas integrais. Minimizo essa função, essas integrais todas com relação aos parâmetros alfa, obtenho esses parâmetros e eu tenho a certeza, e a gente pode demonstrar isso, e não vou fazer, que essa energia aproximada, com essa função de onda aproximada, ela vai ser sempre maior ou igual que o valor exato. Quanto melhor a função, mais próximo do valor exato nós vamos estar. Nós vamos usar isso intensamente no caso de átomos e moléculas. Eu vou pegar o átomo de hélio e desenvolver essas expressões todas para que vocês possam ter o sentimento do método variacional. A gente vai ter uma matemáticazinha pesada aí, mas vamos em frente. Então,
Vamos agora aplicar o método variacional. Para o átomo de hélio. Como é que é a newtoniana do átomo de hélio? Vamos na 1 ao quadrado sobre 2, menos Z sobre R1. Já viu isso? É a newtoniana escrita em unidades atômicas. Eu vou agora fazer uma função de onda, aquela que eu fiz na transferência anterior, aproximada. Vai ser, em vez de tomar a solução da newtoniana desprezando esse termo, eu vou, que seria então E elevado a menos ZR, eu vou tomar exatamente colocando o parâmetro alfa. Então aqui vai ficar alfa ao cubo sobre π, elevado a menos alfa R1, vai ser igual a alfa ao cubo sobre π, ok, agora eu vou fazer um macete. Vou dizer que a newtoniana, vou reescrever a newtoniana como sendo em vez de Z, vou botar alfa aqui dentro. Os dois termos. É claro que agora eu tenho que compensar isso, né? Se aqui eu botei alfa em vez de Z, eu vou ter que botar alfa menos Z sobre R1. Ou seja, esses quatro termos somados me dão essa newtoniana. E ainda vai aparecer a interação coulombiana entre os elétrons. E agora nós vamos calcular o valor médio de psi é psi sobre psi, mas a função de onda está normalizada, né? Ela está normalizada, nós tomamos ela como normalizada. Então isso vai ser igual a psi, desculpa, aqui é H. E eu vou depois minimizar o parâmetro alfa, tentando obter o mínimo dessa função. O que vai ser psi H psi? Vai ser psi que vai ser o primeiro termo, mais. Nós queremos agora fazer aqui o valor médio da energia com relação a alfa seja igual a zero, para determinar exatamente o valor de alfa. E quem é o valor médio da energia? O valor médio da energia, para essa função de onda como função de alfa, vai ser psi aproximado, h psi, que é uma integral, sobre psi, psi. Isso aqui é o produto escalar da função com ela mesma e a gente sabe que ela está normalizada. Então esse aqui vai ser igual a 1. Esse aqui vai ser igual a função de onda aproximada, h, função de onda aproximada. A gente tem que calcular essa função que está colocada aí. Muito bem. Vamos então fazer isso. Que vai ser psi h psi. Vou reescrever aqui h como sendo
E eu vou chamar isso de H1, termo 1, H1, H2, H3, H4 e H5. Então, quem vai ser o valor médio da energia? Quem vai ser psi, Hψ, que é uma integral, como a gente já viu, né? Estou usando notação de Dirac. Vai ser igual a psi H1 psi mais psi H2 psi mais psi H3 vou chamar aqui esse termo 1, termo 2, termo 3, termo 4 e termo 5. E vamos então calcular esses termos. Para poder escrever o valor médio da energia e derivar com relação a alfa. Temos aí um caminhozinho bom pela frente. Quem vai ser o termo 1? Vai ser igual a psi H1 psi, que vai ser igual a φ1s, né? Alfa, né? Porque a gente não botou Z, botou alfa de R1. φ1s alfa de R2. Hamiltoniano que só depende das coordenadas 1. φ1s alfa, φ1s alfa de R2. Agora, essa hamiltoniana só vai operar nas coordenadas 1. Então eu posso separar isso como sendo a integral nas coordenadas 1 vezes a integral nas coordenadas 2. Com uma função normalizada, isso aqui vai ser igual a 1. Isso vai ser igual a φ1s, H1, φ1s. Agora, essa função com alfa, H1 é hamiltoniana onde não tem o z, eu tenho alfa. E a função, ela também não está com z, ela está com alfa. Significa que essa função é alta função desse operador. Se eu botar z ou botar alfa, a equação diferencial é a mesma. E a energia, vocês lembram, é igual a menos z ao quadrado, no caso vai ser alfa ao quadrado, sobre 2n ao quadrado. Mas n é igual a 1. Então isso aqui vai ser uma alta função desse operador com alto valor alfa ao quadrado menos alfa ao quadrado sobre 2. Então isso aqui vai ser igual a menos alfa ao quadrado sobre 2. Porque vai sair a energia para fora e vai ficar φ1s, e ela é normalizada. Beleza. Obtivemos o valor da primeira integral que está colocada aqui. A segunda integral é totalmente equivalente, porque tanto faz eu pegar a coordenada 1 como a coordenada 2. Então eu tenho que 1 mais 2 vai ser igual a alfa sobre 2, alfa menos alfa ao quadrado sobre 2, mais menos alfa ao quadrado sobre 2, então vai ser igual a menos alfa ao quadrado. Muito bem. A segunda, essa integral aqui, nós já vimos na teoria da perturbação. Vocês lembram dela? A quinta integral, né? A quinta integral vai ser φ1s de R1 com alfa, φ1s de R2 com alfa, 1 sobre R12, φ1s de R1 e φ1s de R2 com alfa. Quando isso era z, a gente obteve 5z sobre 8. Agora, aqui a alfa nós vamos obter como 5 alfa sobre 8.
Legal, nós já temos esse quinto. 1 e 2. Agora nós precisamos obter essas duas integrais que estão aqui, que estão relacionadas com o valor médio dessas hamiltonianas. Vamos pegar o H3, por exemplo. Então vamos lá. Eu quero saber quem é o valor médio da energia desse termo. Eu tenho a função de onda aproximada. Aqui eu vou ter alfa menos z. Isso vai ser igual a aqui é R1. De novo, essa integral só vale em cima de R1. Então eu vou ter φ1s alfa de R1, alfa menos z sobre R1, φ1s alfa de R1, φ1s de R2, de novo, essa hamiltoniana só atua sobre o elétron 1, então eu posso fazer essas duas integrais separadamente. Essa notação de Dirac é uma integral. Isso aqui é igual a 1. Vamos então armar essa integral. A integral, então isso se reduz a φ1s nós acabamos com esse termo. E o que é isso? Isso vai ser integral em todo espaço. Portanto, temos integral de 0 até infinito de R1 ao quadrado dr1. Integral de 0 até π de seno de θ1 de θ1. Integral de 0 até 2π de dφ2, dφ1, vezes a função de onda ao quadrado, né? Vezes esse termo, né? Alfa menos z sobre R1, que esse termo está colocado aqui, vezes função de onda ao quadrado. Essa função de onda ao quadrado vai ser alfa ao cubo sobre π é elevado a menos 2 alfa R1. Esse negócio todo que está colocado aqui. Primeira coisa é que essa integral ela não depende de θ e φ. Então eu tenho que ir integrando sobre os ângulos, eu obtenho 4π. Significa que esta integral vai ser igual a 4π, que está colocado aqui. Vou tirar a constante alfa menos z para fora. Vou tirar alfa ao cubo para fora. Tirar esse π para fora também. Tirei isso. 4π eu coloquei. Vezes a integral de R2, 0 até infinito, de e elevado a menos 2 alfa R dr. Eu tenho na tabela de integrais que a integral de... Se a gente pega uma tabela de integrais, observa que a integral de 0 a infinito de x elevado a n é elevado a menos μ x dx é igual a n fatorial μ elevado a menos n menos 1. Isso significa que essa integral, que está colocada aqui, vai ser igual a 1 sobre, né, n é 1, μ é 2 alfa, menos n menos 1 dá ao quadrado. Então, isso sobre 2 alfa ao quadrado.
Ok? Então, esse termo todo aqui vai ser igual a 4π. Eu já posso cortar aqui π com π, né? Π eu corto com π. Vai ser igual a 4 alfa menos z, alfa ao cubo, sobre 4 alfa 2. Então, 4 corta com 4, alfa ao cubo corta com alfa quadrado com alfa ao cubo, então isso aqui vai ser alfa 2 menos z alfa. Beleza? Muito bom. O que significa? Significa que o valor médio da energia vai ser igual a, bom, 3 igual a 4, né? Tanto faz eu fazer na coordenada 3 como na coordenada 4. Agora vamos catar esses cacos todos. 1 mais 2 é igual a menos alfa 2. Então, a energia vai ser 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. 1 mais 2 é igual a menos alfa 2. O quinto termo é 5 oitavos de alfa. Está aqui, ó. Mais 5 oitavos de alfa. E finalmente eu tenho o 3, que é isso, e o 4, que é isso também. Então, 2 vezes isso. 2 alfa 2 menos 2z alfa. Finalmente, eu tenho alfa 2 menos 2 alfa 2 menos alfa 2 dá alfa 2, mais 5 oitavos de alfa, mais menos 2z alfa. Alfa ufa, conseguimos chegar na expressão valor médio da energia. Ok. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a derivada do valor médio da energia com relação a alfa, ou seja, nós vamos fazer a derivada com relação a alfa desse alfa 2 menos 5 oitavos de alfa menos 2 é alfa, de alfa 2 menos 5 oitavos de alfa mais 5 oitavos e menos 2z alfa. Fazer que isso seja igual a zero. Então, nós vamos ter derivada com relação a alfa da 2 alfa mais 5 oitavos, né? Quando a gente fizer a derivada desse termo, vai sobrar os 5 oitavos, menos 2z, que isso aqui é igual a zero. Z é igual a 2, então eu tenho que alfa, 2 alfa, é igual a 2z, z é igual a 2, então vai se dar 4, vou passar para o outro lado, vai dar 4, menos 5 oitavos, o que implica que alfa é igual a 8 excessivo de 42, menos 5, 27 oitavos, vezes 2, 16 avos. E então alfa dá 1,6875. Olha que coisa interessante. Quer dizer, então eu tenho um átomo, quando eu fiz esse método variacional, o elétron está enxergando o núcleo não com Z igual a 2, mas com Z igual a 1,69 aproximadamente. Então, de fato, o método variacional nos conduz a um elétron que está tendo uma blindagem com relação ao núcleo por causa do outro elétron. Vamos agora calcular o valor médio da energia. Com esse valor de alfa, nós tínhamos anteriormente que a energia era igual a alfa 2 mais 5 oitavos de alfa menos 2z alfa, que vai ser igual a 1,6875 quadrado, que é esse termo aqui, mais 5 oitavos, que é esse termo que está colocado aqui, menos 2 vezes z, que é igual a 2, e esse valor de alfa que nós obtivemos. Isso dá
menos 2,848. Então, como é que... Vamos fazer um resumo do que a gente viu? Nós fizemos a primeira, né? E isso nos dá um valor de, em elétron-volts, de 77,49 elétron-volts. Se multiplicar isso aqui por 27,21. Vou fazer um resumo dessa nossa trajetória. Primeira aproximação. Desprezar 1 sobre R12. Com isso, nós utilizamos como função de onda a função autofunção daquele, né, da Hamiltoniana sem considerar a interação colombiana. E com isso nós obtivemos uma energia de menos 4 unidades atômicas, que dá em elétron-volts menos 108,84 elétron-volts. A nossa segunda aproximação foi considerar 1 sobre R12 como perturbação. Utilizamos a mesma função de onda, autofunção da Hamiltoniana não perturbada, igualzinha. Nós obtivemos, então, como energia, menos 2,75 unidades atômicas, que vão ser menos 74,83 elétron-volts. E a nossa terceira aproximação foi fazer uma função de onda aproximada, né? Considerando esse efeito de blindagem. Portanto, a função de onda 1s2 seria um certo alfa sobre π, alfa ao cubo sobre π, elevado a menos alfa R1 mais R2. A gente está dizendo que o elétron não está vendo o núcleo com carga 2, mas está vendo o núcleo blindado. Utilizamos o método variacional, determinamos o valor de alfa, está aqui, fizemos todas as contas e obtivemos uma energia de menos 2,848 unidades atômicas, que é igual a menos 77,49 elétron-volts. E nós comparamos isso com a energia experimental, que nós já discutimos, que é possível fazer, que é 79,02 elétron-volts. Quer dizer, nós começamos então de uma energia muito distante da experimental, utilizamos a teoria de perturbação de primeira ordem, obtivemos uma energia mais próxima da experimental, menos 79, fizemos o método variacional, fizemos um raciocínio interessante, né, dizer que o elétron, na verdade, não está vendo a carga integral do núcleo, mas está parcialmente blindado por conta do outro elétron, e obtivemos uma energia já bem próxima da energia experimental. Isso significa que a gente foi melhorando a nossa descrição do átomo de hélio, não temos como calcular a energia experimental, sabemos o seu valor e fomos aprimorando esse cálculo e obtendo energia cada vez mais próxima. Aqui, para completar essa aula de hoje, eu mostro os cálculos que a gente fez. Primeiro, nós desprezamos completamente a energia de repulsão entre os elétrons. Depois nós utilizamos teoria de perturbação de primeira ordem. Depois nós utilizamos o método variacional e obtivemos, né, aqui está a energia experimental em unidade atômica. Então essa foi a nossa primeira aproximação, essa foi a nossa segunda aproximação com teoria de perturbação de primeira ordem, e essa foi a nossa terceira aproximação com uma função de onda que simplesmente faz com que um elétron blinde o outro elétron. Agora, se você continuar calculando teoria de perturbações em ordem mais altas, olha aqui que eu vou obtendo um valor cada vez mais próximo
do valor experimental. Então eu posso evoluir esse cálculo de teoria de perturbação utilizando teoria de perturbação de ordem mais alta. Posso caminhar para um resultado mais aprimorado, bastante próximo do resultado experimental. Ou eu posso usar funções de onda variacionais mais aprimoradas. Eu não preciso, por exemplo, dizer que eu estou só blindando a carga no núcleo por conta de um elétron. Enfim, eu não preciso só dizer que um elétron está vendo um núcleo blindado por causa do outro. Eu posso botar uma correlação entre, digamos assim, a função de onda dos elétrons, dizer que eles de alguma maneira percebem na função de onda aproximada o fato de eles terem uma interação colombiana de repulsão. Nós vamos falar sobre isso mais adiante. Nós podemos fazer um método numérico, que é o método Hartree-Fock numérico. E podemos ir aprimorando, então, esse método até obter um valor, um método variacional muito próximo do experimental também. Portanto, o que eu queria completar a aula de hoje é voltar para aquele filminho que eu mostrei da Voyager, que para mim é um primor de resolução do problema clássico da órbita dos planetas e uma nave espacial, a Voyager 2, indo para o espaço, e a NASA tendo que calcular todas essas órbitas para soltar a nave espacial no lugar, num ângulo tal que ela possa chegar em Júpiter depois de 12 anos. Aqui no caso do átomo de hélio, eu também posso ir aprimorando esses métodos de aproximação até chegar no resultado que é praticamente um resultado experimental. Aqui está o resultado experimental, aqui está o melhor cálculo com o método variacional e aqui está o melhor cálculo com teoria de perturbação. Nós percorremos 3 cálculos mais simples, mas se nós compararmos esse resultado com teoria de perturbação, esse resultado com método variacional com resultado experimental, nós vamos estar acertando o resultado em muito, praticamente no resultado experimental. Eu vou precisar que vocês façam uma lista de exercício manipulando o método variacional e a teoria de perturbação, porque nós vamos usar exatamente esses métodos para poder resolver o problema de átomos de muitos elétrons e depois os problemas que nós temos moleculares. Então, vamos aí enfrentar de novo um pouco de cálculo, mas é importante para que vocês possam internalizar a mecânica quântica agora no que diz respeito a fazer métodos de aproximação para obter funções de onda. Portanto, boa semana para todos e bom trabalho.